mas nós temos mais. E é por isso que nós gostaríamos aqui de convidar a Torque Engenharia para também compartilhar a sua experiência, a sua expertise em pavimento de concreto. E por esse motivo eu gostaria de apresentar os nossos 2 panelistas. O Leonardo Pinto, ele é diretor comercial da Torque, ele é graduado em Engenharia Civil, pós-graduado em Engenharia de Avaliações de Bens e Perícias e MBA Executivo em Gestão Estratégica e Econômica de Negócios. Já atuou como engenheiro, gerente, superintendente nas empresas Construção e Comércio Camargo Correia, Sevenc Civilsa e Companhia Metropolitana do Distrito Federal. Na Torque, ele está desde 2009 e atualmente ocupa o cargo de diretor comercial. Juntamente com o Leonardo, eu gostaria de convidar aqui o Frederico Junqueira, ele é gerente de projetos da Torque. Frederico é engenheiro civil, pós-graduado em Engenharia Geotécnica, especialista em Engenharia de Tráfego e Pavimentação, e atua na área de infraestrutura de transportes há 15 anos, com foco em projetos e obras rodoviárias de pavimento flexível e rígido. Possui vasta experiência em elaboração de projetos e execução de obras. Atualmente, ocupa o cargo de gerente de projetos na Torque Terraplenagem, Obras Rodoviárias e Construções. Então, para fechar o nosso bloco 2, eu convido aqui o Leonardo e o Frederico. Alô, Lu. Boa tarde a todos. Gostaria primeiro de agradecer ao Ibracon e a Votorantim aí na pessoa da Lidiane. E eu tenho certeza que todos são familiarizados com aquele aplicativo de mensagem, né? Que tem uma função que você acelera o áudio, né? Então a Lidiane apertou a velocidade 2 aí. Vamos tentar encurtar e apresentar bem objetivo e prático, né? E qualquer dúvida, né? Tem um WhatsApp e a gente vai estar aí ao longo da feira para qualquer questionamento, né? Vamos lá, Fred. A Torque é uma empresa mineira com sede em Belo Horizonte, fundada em 1966 pelo empresário e engenheiro civil Giovanni Miari. Hoje ela é presidida pela sua filha, a doutora Silvia Miari, e nesses 56 anos de existência entregamos aí aproximadamente 250 obras, né? Hoje, atualmente, a gente está executando 152 quilômetros de pavimento rígido nos estados da Bahia, Ceará e Santa Catarina. E até pela manhã, Lidiane, o presidente do Ibracon comentou alguma coisa de ferrovia, né? E há aproximadamente 4 anos entregamos na Valec 115 quilômetros de ferrovia em dormente de concreto, totalizando aí quase 235 mil dormentes, né? Acho que do primeiro pacote da Valec, eu acho que foi a única empresa que entregou 100% com atestado e certificado de qualidade. Pode passar aí, Fred. Bom, hoje, desses 152 quilômetros que estão distribuídos aí no Ceará, Bahia e Santa Catarina, temos aproximadamente 28 quilômetros em pista dupla, né? Na BR-222 Ceará, que dá acesso ao porto de Pecém. Temos também 80 quilômetros de pavimento, duplicação em pavimento rígido na BR-101 Bahia, e a obra que a gente vai apresentar hoje, logo na sequência aqui, o Frederico, é a BR-163 Santa Catarina, que é uma pista simples em white topping, aproximadamente 47 quilômetros. Passo a palavra aqui para o Frederico e eu volto no encerramento. Obrigado. Boa tarde a todos. Lidiane, mais uma vez, obrigado pelo convite. Reforçando as apresentações já feitas pelo Léo e pela Lidiane, eu me chamo Frederico, sou gerente de projetos lá na Torque, e eu vou dar sequência aqui em nossa apresentação nos próximos 15 minutinhos. O Léo já falou um pouquinho a respeito da 222 no Ceará, da 163 e da 101, mas o nosso foco agora vai ser a BR-163 em Santa Catarina. Por que a gente escolheu essa rodovia, especificamente essa rodovia, para trazer aqui hoje? Porque ela é pista simples. Eu entendo que um dos objetivos que a gente tem aqui hoje é quebrar paradigma, uma falsa impressão que se tem de que obra de pavimento rígido só é viável, só é interessante em grandes extensões de implantação, em grandes áreas de duplicação, e isso não é verdade, né? Vamos apresentar aqui uma intervenção em pista simples, uma solução de restauração, um ambiente confinado de trabalho,
um ambiente, né, confinado de trabalho, mas o mais importante, uma pista simples que tem dado resultado para o Estado, resultado para a empreiteira, resultado para a sociedade, né? Essas aqui são algumas imagens que a gente traz da rodovia. Essa é uma rodovia extremamente degradada, a gente consegue observar aqui nessa foto do meio, é uma rodovia já em um avançado estágio de ruína. É possível observar também aterros muito elevados, cortes ainda mais elevados, afloramentos rochosos aí, em praticamente toda a extensão da rodovia, ou seja, uma topografia muito desafiadora, mas é uma obra que, de fato, a gente tem empreendido aí um bom resultado. A solução que a gente está aplicando nessa rodovia é o I-topping, já foi falado aqui, mas, basicamente, é a aplicação de uma placa de pavimento rígido sobre a pista existente, né, a pista flexível existente. Esse é um contrato RDCI, portanto, é um contrato onde a Torc ela é responsável pela elaboração do projeto e ela também é responsável pela execução da obra. Quando nós chegamos lá em 2019 para desenvolver os projetos, a fase de projeto básico, a fase do projeto executivo, nós encontramos algumas situações desafiadoras, que é importante a gente passar por elas aqui, porque elas impactaram diretamente na confecção dessa placa. Então, um grande volume de material de terceira categoria, ou seja, um volume muito acima daquele que nós havíamos previsto na fase de edital, derramamento basáltico, ou seja, a gente sabe que o basalto é uma rocha que promove aí uma reatividade álcool agregado no cimento, ausência de portos areieiros, a areia mais próxima dessa obra está a 320 quilômetros de distância. Então, como que a gente vence um DMT de 320 quilômetros para construir 150, 170 mil metros cúbicos de placa? Um DMT que certamente pode desequilibrar o contrato. É uma solução mista de implantação e restauração. Então, é o I-topping, mas a gente também tem ali a implantação de terceira faixa para poder atingir aí nível de serviço. Altos índices pluviométricos. Voltando um pouquinho, essa questão da implantação e da restauração é um desafio do ponto de vista geotécnico, porque eu tenho que construir uma estrutura nova para receber essa terceira faixa, e ela tem que ter a mesma capacidade de suporte da estrutura que está lá há 35 anos recebendo carga. Então, quando eu construo essa estrutura nova, eu tenho que estar muito atento aí aos coeficientes de recalque, altos índices pluviométricos anuais, na carga aí de 2.400 milímetros por ano, ou seja, chove praticamente todo mês. Como que eu construo? Como que eu venço a terraplenagem para construir essa placa? Um ambiente confinado, a gente já viu isso daqui, né? Ou seja, eu tenho uma placa, eu tenho uma rodovia com 7 metros de largura, uma máquina que vai pavimentar 8,5 metros. Como que eu coloco essa máquina ali? Como que eu faço o desvio do tráfego, né? Sanches até mostrou isso aqui agora há pouco. E uma pista irregular sem declividades transversais. Ao longo dos anos, o excesso de recapeamentos nessa rodovia fez com que as declividades transversais e as superelevações em curvas perdessem. Então, é uma preocupação que a gente teve, porque isso poderia impactar aí, num consumo muito grande da placa. Bom, para resolver essas questões todas, muita criatividade, engenharia, fomos ao local, mapeamos ali as áreas em faixa de domínio que possuíam rocha de boa qualidade. Essa rocha de boa qualidade, ela implicou no local onde nós implantamos aí uma de nossas britagens. Então, a localização da britagem foi em função da rocha boa que nós poderíamos britar dentro da faixa de domínio. Então, o que a gente tem aqui? Um material de terceira categoria, que, em princípio, era um grande problema para a gente, passa agora a ser parte da solução. O nosso agregado passa a vir de dentro da pista. Terraplenagem com material de terceira e segunda categoria. Então, refizemos o balanço de massa, o RDC permite isso, e passamos a utilizar esse material de terceira e segunda categoria como prioridade para a gente poder vencer a terraplenagem e não interromper a obra mesmo debaixo de chuva. Fizemos investimento em alguns equipamentos, então a gente adquiriu peneira de alta vibração, a areia artificial hoje é produzida pela Torc, então toda a areia, toda não, mas 75% da areia utilizada no nosso concreto, a gente produz ela dentro da pista. Isso foi realmente um diferencial para que a gente saísse daquele DMT de 320 quilômetros. E, por fim, reatividade álcool agregado. Muito laboratório para a gente poder chegar nesse resultado. E o cimento CP432RS da Votoran apresentou um resultado muito interessante, tanto do ponto de vista de ganho de resistência, quanto do combate a essa reatividade álcool agregado. Bom, aqui é a cereja do bolo, né? Tudo isso para a gente poder chegar aqui, na placa. Então, a gente consegue observar aqui uma placa com bom acabamento de bordo, uma superfície bem trabalhada, alinhamentos de juntas, né?
essa placa ela foi dimensionada